Nem fofoqueira. Ué, cadê meu livro? Boa tarde, minhas Boa amigas. tarde. Boa tarde, Tudo bem por aí? tudo na paz. Graças a Deus. Graças Fazer o quê, né? a Deus. Tem que ter, Nós ó, tem que temos ter agora o paz. nosso horário, vamos iniciar o nosso estudo e todas as segundas-feiras, desse horário das 16 horas, Meu nós Deus. estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E nós Ué, cadê vamos meu livro estudar dos Espíritos? hoje, né? Vamos estudar aqui o capítulo 8, que trata da emancipação da alma. E nós estamos estudando a questão 402. Hoje nós vamos para o terceiro parágrafo, porque a 402 é uma resposta bastante grande, né? Nós já lemos o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo. E essa questão 402, ela está no subitem, o sono e os sonhos. Então, capítulo 8, na parte segunda de O Livro dos Espíritos, da emancipação da alma, o sono e os sonhos, questão 402. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Ana, você pode fazer a nossa prece de abertura, Ana Constantino? Faz a nossa prece de abertura, por favor, minha amiga. Posso. Vamos levar o pensamento em Deus, ao Mestre Jesus, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão. Jesus possa nos abençoar na tarde de hoje, e possamos, Pai, abrir as nossas mentes para adquirir o nosso conhecimento necessário para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus possa abençoar aqueles que não puderam chegar, a todos que estão aqui, que a espiritualidade amiga nos fortaleça, nos une cada vez mais. E agradecer a oportunidade dessa casa de Francisco de Assis, que nos acolhe toda essa tarde para mais um estudo. E pedimos para missão, para iniciar os estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, como eu falei, item questão 402, eu vou ler a pergunta. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E na resposta, nós vamos agora para o terceiro parágrafo da resposta dos espíritos, tá? Então, no terceiro parágrafo, os espíritos dizem o seguinte: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. A gente diz liberta a alma, aí tem uma palavra, né? Parcialmente do corpo, porque nós não conseguimos a liberdade total. A liberdade total só com a desencarnação, né? Porque a desencarnação é que liberta a alma totalmente do corpo. Mas o sono liberta a alma parcialmente do sono. É uma liberdade relativa. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então, quando a gente tem o desdobramento do sono, a gente vive uma experiência de morte, mas é durante só um determinado tempo, porque depois a gente tem que voltar para o nosso corpo. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Então, aqueles espíritos que logo, né, se desligam da matéria quando dormem, que têm essa facilidade, são homens que têm, pessoas que já têm sonos, vamos dizer, inteligentes, quer dizer, são pessoas que, quando dormem, elas vão logo fazer alguma atividade, vão se
envolver com alguma coisa útil, né? Esses espíritos que já estão mais com um pouquinho mais de experiência, né? Então, eles logo se desdobram, logo vão integrar algum grupo de trabalho. Por isso que ele diz, tiveram sonos inteligentes, os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem, tá? Então, o homem que tem bons sonhos, vamos dizer assim, o homem que tem bons sonhos, são aqueles que, ao desencarnar, logo vão se desligar. Então, a pessoa, né, como eu falei, que está trabalhando, está com alguma atividade útil, está sempre estudando, não importa a religião. Não importa a religião. Senão o pessoal vai pensar que isso é privilégio dos espíritas. Não. Pode ser o católico, pode ser o nosso irmão protestante, qualquer outra religião, budista, hinduísta. Aquele homem que está sempre procurando fazer o bem, sempre procurando se elevar moralmente, espiritualmente, né? Que é sempre fraterno, amigo dos outros, que procura manter a sua vida dentro de uma conduta, né? Voltada para o bem, para o amor, é sempre solícito aos seus semelhantes, são pessoas que têm sonos inteligentes. Porque quando ele se desdobra, ele continua em boas atividades. Esses espíritos, normalmente, quando desencarnar, logo vão se desligar da matéria. Tá? Isso que ele quer dizer. Então, é aqui, ó. E esses espíritos, quando dormem, eles já continuam a sua tarefa. Se trabalham aqui, enquanto encarnados, no plano espiritual, com certeza está integrado em algum grupo de trabalho, algum grupo de estudo, em alguma atividade edificante. Né? E junto a esses seres superiores, durante o sono, eles trabalham, mesmo em obras que se lhe deparam concluídas, mesmo quando volvem morrendo na Terra ao mundo espiritual. Então, trabalham em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem morrendo na Terra ao mundo espiritual. Então, eles vão trabalhando. Nós, né, nós temos a oportunidade, se já estivermos integrados em alguma atividade do plano espiritual, a gente já está fazendo alguma obra. A gente vai fazendo uma obra. E quando a gente desencarna, essa obra muitas vezes já está concluída. Porque nós viemos realizando a tarefa, trabalhando naquela obra durante o plano espiritual. Ainda esta circunstância é de balde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois todos os dias morreis, como disse um santo. Então, toda vez que a gente dorme e desdobra, é como se a gente estivesse morrendo, porque você está se libertando do corpo para ficar no plano espiritual realizando uma atividade. Assim vai ser quando a gente desencarnar. Só que a gente não vai voltar logo para o mesmo corpo. É a única diferença. O desdobrar do sono para o desdobrar da morte, a única diferença é que do desdobrar do sono você tem que voltar. E do desdobrar da morte você não volta. Aí a pessoa vai dizer assim, mas quando eu desdobro pelo sono, eu estou ligado ao corpo. É verdade. Mas quando você desencarna e não é um espírito evoluído, você também fica ligado ao corpo. Não é? Nós também ficamos ligados ao corpo. Porque se a gente desencarna, mas é muito materialista, né? A gente também fica ligado ao corpo. Como um encarnado. Porque ele desdobra, não está ligado ao corpo pela continuidade, aquela extensão do perispírito, que chama de cordão de prata. Agora, o sujeito que desencarna, o fio de prata, o cordão, né, que essa extensão é cortado. Ele é cortado, porque todos aqueles que desencarnam, essa extensão do perispírito, que liga o perispírito ao corpo, que o pessoal chama de cordão de prata, quando você morre, ele é cortado.
rompido. E lá no Evangelho diz que nem Jesus tem o poder de unir novamente, de trazer à vida aquele que efetivamente desencarnou, que seria derrogar uma lei divina. Quando o sujeito volta, é porque ele está numa catalepsia, é porque ele está numa letargia, é porque ele está no coma. O cordão não foi rompido, mas depois que rompeu, acabou. Mas tem pessoas que desencarnam, automaticamente, é claro, o cordão se rompe, mas ele continua ligado ao corpo. Né? Aí a gente fica pensando, poxa, mas não fica ligado ao corpo pelo cordão? Não. O cordão seria uma extensão material que liga o corpo ao perispírito. Mas ele morreu, desencarnou. Essa ligação material não existe mais. Como é que o espírito fica ligado ao corpo? Se não tem mais o cordão? Pela mente, que é mais forte que o cordão de prata. É mais forte. Então, pela mente, o desencarnado fica ligado ao corpo. Inclusive, né, Rose, a obsessão também se dá assim, né? É pela mente. Não precisa do cordão. Exatamente. Então, Se fosse assim, os desencarnados não teriam acesso, não né? teriam acesso a Deus. Então, o encarnado está ligado, no desdobramento, está ligado ao corpo pelo cordão de prata, que é uma extensão do perispírito. E o desencarnado está ligado ao corpo, muitas vezes, pela sua mente. Né? Então, a gente tem que lembrar isso. Porque é quando a gente fala assim, o sujeito morreu, rompeu o cordão de prata, ele vai embora, está livre do corpo. Não é bem assim. Não é bem assim. Aí ele diz aqui, né? Isto, pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita a um grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação. Então, olha só, isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Morreu, rompeu o cordão de prata, ele vai embora, o corpo fica, não tem ligação, né? O corpo não vai ser motivo de agonia para ele. Ele diz, isso ele diz assim, isso está ligado aos espíritos elevados. Os espíritos elevados acontece assim. Morreu, corpinho para o lado, espírito vai embora. Isso aí é o que ele diz. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita, aí ele vai dizer aqui, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas da perturbação. Para a grande maioria, mesmo depois que o cordão de prata, essa extensão do perfil se rompe, o homem fica pela sua mente preso ainda, muitas vezes aos seus despojos, às questões materiais, às questões familiares, e ele diz aqui, longas horas da perturbação. Está sendo generoso, porque ele está falando horas. Longas horas, aí alguém pensa, 48, 60 horas, 5 dias, né, mais ou menos, né? Não, desculpe, 5 dias não. 60 horas dividido por 2 dá uns 4 dias e pouco, qualquer coisa, né? 4 dias e meio. Está sendo generoso, né? Se a gente, ao desencarnar, ficar numa perturbação apenas 4 dias e meio. Olha que maravilha de evolução você já conquistou, né? Uma semana. Desencarnei, vou ficar uma semana levemente perturbada. Que maravilha, que salto de qualidade. Espetáculo. Só que a gente sabe que, muitas vezes, são anos,
séculos, até milênios. Esse período, né? Então, eles aqui, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas da perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram. Esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá, mais baixos do que os em que ainda tanto se deleitam. Então, quando o homem da terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos, morre, muitas vezes ele passa longas horas, que pode se tornar séculos, até milênios, em perturbação, na incerteza que os espíritos já cansados, tanto que ele diz assim, ó, de que tanto já vos falaram, quem já vos falou? Até eles mesmos, ou os espíritos superiores que nos alertaram, né? Esses que vão, muitas vezes, ficar, depois da morte, muitas horas em estado de perturbação, são aqueles que, quando estão encarnados e sonham, né? Vão, nos seus sonhos, a mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos que são mais baixos do que aquele que aqui na Terra ele está acostumado. São esses que, depois de desencarnar, vão ter muito tempo em perturbação. Quer dizer, aqui na Terra, ele está estagiando nesses lugares. Ele vai a mundos inferiores, sozinho é atraído por alguém, e muitas vezes ele vai gozar de gostos muito mais graves do que os que aqui na Terra ele já resolve abraçar, né? Aí ele diz aqui, vão beber doutrinas ainda mais vis. Então, vão procurar doutrinas muito preocupantes, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Tem pessoas, né, que, aqui encarnada, você vê que professam umas doutrinas, umas teorias, né, da violência, né, do dente por dente, olho por olho, né, assim, ó, tem que matar mesmo, professam essas teorias, né? Então, quando o cara desencarna, para onde o cara vai? Procurar se matricular, quando ele está desencarnado ou está do sono, procurar se matricular no curso que o Gandhi dá aula? Claro que não. Ele vai procurar esses meios aonde se fala em quê? Em violência, em agressão, porque é isso que ele gosta aqui na Terra. É isso que ele gosta. Adora ver os programas de violência, da polícia caçando ladrão, a polícia bater, essas coisas, né, que a gente sabe que tem por aqui, né? Então, muitos desses espíritos, quando estão durante o sono, é para esses lugares que eles vão. O que não falta no plano espiritual. Nós vimos isso na aula passada, lembra? O Djalma Margolo, que falou das faixas. Em cada faixa vibratória se reúnem espíritos afins. É para esses meios que ele vai. E quando ele desencarna, ele vai para onde? Para onde ele vai toda noite, quando ele está sonhando. Simplesmente. Só que ele vai para não voltar, né? Porque ele desencarnou. Aí ele diz aqui, e o que gera a simpatia na Terra, né? É bom até a gente sublinhar isso, o que gera a simpatia na Terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração
aqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de aventura de prazer. Então, o que gera simpatia aqui na Terra é o fato de você, ao acordar de manhã, né, estar ligado pelo coração àqueles espíritos com quem você acabou de passar 5, 6, 7 horas de sono, do sonho. Ou num ambiente de ventura, bom, né? Ou num ambiente de prazer, de esbórnia. É isso aí. E aí, quando você desperta aqui, muitos desses espíritos que passaram a noite com você vêm se reunir a você. E serão nossas companhias. Nossas, como diz Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Quem são as minhas testemunhas? São aqueles com quem eu passei muitas vezes 5, 6 horas, 7 horas, 8 horas de sono juntos. Desdobrei durante a noite. Para onde eu vou? Para onde eu sentir atração. E lá eu vou me reunir com um grupo de amigos encarnados no desdobramento do sono ou desencarnados. E quando eu desperto de manhã, feliz e contente, ninguém sabe para onde eu for, aqueles que passaram a noite comigo, aí no caso, os desencarnados, porque os encarnados seguem cada um a sua vida, mas os desencarnados que foram em maioria, que passaram a noite comigo, vêm caminhar comigo aqui na Terra, ficar ao meu lado. Aí depende de nós. Como será o seu dia? Aí pergunta, como foi a sua noite? Como foi a sua noite? Foi de trabalho do bem? Foi unido a espíritos bons? Foi trabalhando para auxiliar? Foi estudando? Foi acrescentando? Seu dia, mesmo que você tenha uma dificuldade aqui ou ali, você vai estar o quê? Amparada pelos espíritos amigos. Que na hora que você der uma catapultada, que às vezes a gente dá durante o dia, né? Eles vão correr para te amparar, te sustentar, te aplicar um passe para você se recompor. Agora, se você passou algumas horas de sono com o povo do oba-oba, você despertar, eles vão estar aqui. Também querendo oba-oba. Vamos continuar. Aí, de repente, acontece alguma coisa, aí eles começam também, né? Vai lá, taca pedra, não deixa eu falar assim com você, não, hein? Entendeu? Aquela turma do... Afinal, você é um rato. Eles ficam aqui, falando conosco. E aí você, muitas vezes, cai na pilha deles. E discute, bate a boca, e aquela coisa toda. Todo mundo conhece, né? Então, ele diz aqui, também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. E a antipatia vem daí. Você bate o olho numa pessoa, às vezes bate aquela antipatia, né? Aquela coisa assim que você diz. Você às vezes até se esforça, né? Você se esforça para lidar com a pessoa, né? Mas você vê que às vezes a coisa é forte. É muito forte. Por quê? Porque são aqueles espíritos que você sabe, que você, às vezes, durante o sono, né, você sabe que é aquele que tem uma ideia, um pensamento contrário ao seu. Então, tem aquela, sabe, tipo, uma versão, uma coisa que você diz assim, não encaixa, né? Você, às vezes, trata bem a pessoa, com toda a educação que a gente deve tratar mesmo, mas você não consegue ter aquela afinidade, né? É uma coisa muito estranha. Às vezes você quer ser amigo, você quer sente bem, mas você não... É uma coisa que você sente, parece material. É uma coisa que tem que não se afina. Aí ele diz aqui, conhecendo-os
sem nunca os termos visto com os olhos. Então, você encontra aquela pessoa pela primeira vez. Por isso que ele diz, você nunca viu aquela pessoa com os olhos, mas você conhece ela. Você sabe, quando ela chega perto de você, fala alguma coisa, você é tipo assim, esse cara não me é estranho, eu conheço esse cara. Eu sei que esse cara não é de confiança. A pessoa vai falando e a pessoa não te inspira confiança na palavra, e você nunca viu. Mas é o que ele diz aqui, conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. Você conhece a pessoa, mesmo você tendo acabado de ser apresentado a ela. Você olha e diz, esse cara, essa pessoa aí, eu não posso ter confiança. Como você sabe disso? Se você não conhece ela, se você nunca viu, mas você sente que tem que tomar cuidado, não devo, né, confiar muito, tem alguma coisa nela que a denuncia, que você, e dificilmente a gente erra. Dali a um pouquinho, acontece alguma coisa, ou com você, ou com um amigo que vem falar, aí você fica calada, porque se você não fala nada, mas por dentro você diz assim, eu já sabia, né? E você nem conhecia a pessoa. Então, é ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm, que os amam e lhes querem. Então, às vezes, a pessoa ela se sente tão bem envolvida pelos espíritos amigos, ela sabe que tem tantos amigos, né, desencarnados, ela sente isso, que ela nem faz questão de aqui na Terra ter um grupo muito grande de amigos. Ela já se sente envolvida pelos amigos da espiritualidade. Porque às vezes a gente pensa, tem gente que pensa assim, eu tenho benfeitores, eu tenho orientadores, aí sempre a relação da pessoa com os espíritos desencarnados é sempre dessa ideia, são meus benfeitores, meus orientadores, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem amigos no plano espiritual, como a gente tem aqui. Nem todos esses amigos são os benfeitores, os orientadores, entre parênteses, os professores. Tem espíritos, aqui a gente não tem amigos. No plano espiritual também temos amigos. Amigos que têm problemas como nós temos. Amigos, estou falando de desencarnados, que também estão na luta aí para se melhorar, para progredir, entendeu? Alguns eram amigos aqui, desencarnaram, continuam nossos amigos lá. Outros são amigos que não encarnaram, que estão lá. Mas não estão nesse nível de benfeitores, entendeu? Não estão nesse nível de benfeitores, como nós também não estamos no nível de benfeitores. São amigos nossos, que nos querem bem, torcem conosco, por nós, já em outras encarnações caminharam juntos com a gente, foram nossos parentes, amigos. Porque às vezes a gente fala muito em benfeitor, orientador, e acha que todos aqueles que estão no plano espiritual são nossos benfeitores e orientadores. Nossos anjos da essas coisas. Não, há uma gama de espíritos amigos. Lembra, foi a aula passada, acho que foi sábado, que nós falamos do Dr. Bezerra? Eu li até uma mensagem, né, do companheiro que, quando o Dr. Bezerra, perguntaram para o Dr. Bezerra, né, qual foi a grande alegria que ele teve ao desencarnar, né? E ele falou que a primeira grande alegria dele foi ter visto aquele espírito, né, que foi enviado pela Maria de Nazaré, que esqueci o nome dela agora, que ela foi levar o recado de Maria, né? O nome dela me fugiu agora da cabeça. Celina. Depois ter visto seus parentes, né, que o haviam precedidos,
antes dele desencarnar, depois ele fala do Inácio, acho que é Inácio Bittencourt, e aí depois eles levam ele, eu escuto vozes chamando por ele, e ele vai até a sacada, e as pessoas ali agradecidas a ele, né? Que se tornaram o quê? Amigas dele, que ele ajudou, as pessoas queriam estar ali. Então, todos nós temos essa multidão de amigos no plano espiritual, que não são nossos benfeitores, mas são amigos. Quando nossos que já desencarnaram, ou então que nem encarnaram, mas são amigos de outras vidas, né? Então, ele diz aqui, então, por isso que muitas vezes os espíritos, as pessoas, não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem bem. A pessoa, quando desdobra no sono, vai para o plano espiritual, encontra esse monte de amigos, conversa, bate-papo, como a gente faz aqui na Terra, se abraçam, riem, conversam, numa boa. Quando a pessoa volta, desperta, ela não faz muita questão de ter muito amigo aqui, porque ela tem tantos amigos no plano espiritual, que às vezes ela tem aqui na Terra uns 2, 3, 4 amigos, mas ela não tem aquela ânsia, né? Aí eu preciso ter muitos amigos aqui, porque ela está sempre, todas as noites, encontrando, batendo papo com esses amigos, né? Aí ele diz aqui, numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. O sono influi mais do que você supõe na nossa vida, na vossa vida. Realmente, a gente tem muito pouco noção do que acontece quando a gente dorme, do que a gente faz durante o tempo que a gente dorme. Muito pouca noção. É muito pouca noção. Aí diz assim, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem. Olha só que coisa interessante que eles estão dizendo aqui. Eles colocaram... Olha só. Por isso, por causa da oportunidade de ter o sono, com tudo aquilo que a gente sabe, que é o desdobramento, o afastamento do corpo físico, indo para as regiões com que a gente tem afinidade. Então, graças a essa possibilidade, e os espíritos, né, superiores, sem grande repugnância. Olha o que ele falou aqui. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Então, a gente está sempre em contato com o mundo espiritual graças ao sono. Porque a gente se libera e vai, o corpo fica, depois de volta. Mas o que ele diz aqui é complicado. Por isso é que os espíritos superiores assentem, quer dizer, concordam, sem grande repugnância. Reparou o que ele falou aqui? Sem grande repugnância. Então, eles estão dizendo o quê? E existe um tipo de repugnância. Repugnância quer dizer aversão. Né? É difícil, né, Rose? Tem muita simpatia. Porque para a gente já não consegue mais conviver com certo tipo de pessoas, a gente aqui. E com certos ambientes, né? Em certos ambientes, com certas
ouvir certas coisas, certas conversas, certas músicas, né? Imagina eles. E quando você é obrigado a ir, porque às vezes, né, a gente também não pode ir lá para cima, ficar lá no Tibete, escondido. Muita gente tem que ir, tem que ir. E às vezes você vai e está lá naquela festa, de família, aquela coisa, e começa aquela confusão, aquele palavrão, aquela bebedeira, aquela discussão, aquelas conversas inadequadas. Você não se sente, às vezes, o peixe fora d'água? Você diz assim, aí você procura ir para um grupinho melhorzinho, ou então você vai com um cômodo, liga a televisão, até está todo mundo na festa, você está lá no quarto assistindo televisão, ou vai para um jardim, pega uma pessoa só para conversar, aí vem aquele grupão, você assim só, aí vem uma outra pessoa, fica só duas pessoas conversando, por quê? Porque você sente uma certa incômodo, um certo incômodo de estar ali. E olha que nós somos espíritos do mesma faixa vibratória, da terceira ordem. Agora, imagina o espírito superior ter que encarnar, ou porque ele mesmo desejou, ou porque os espíritos amigos pediram que ele voltasse, ele aceitou a missão entre espíritos inferiores. Por isso ele diz, graças à possibilidade do sono, que lhe dá todas as noites uma certa liberdade de... Porque o espírito superior, quando dorme, ele desdobra e volta lá de onde ele veio. E durante algumas horas ele goza daquele bem-estar. Então, graças a isso, essa possibilidade toda noite, e dar um pulinho lá em casa, né? Tipo assim, de dar um pulinho lá em casa, ele aceita, ele reencarna ou encarna sem grande repugnância em encarnar entre nós. Diz Deus que, tendo de estar, esses espíritos, né? Diz Deus que, tendo de estar em contato com o vício, porque se o espírito superior vai reencarnar aqui, na Terra, ou vai encarnar pela primeira vez, ele automaticamente vai entrar em contato com o vício, com os nossos vícios. Pudessem eles, os superiores, ir algumas horas durante o dia, retemperar-se, fortalecer-se na fonte do bem. Por quê? Olha por quê. A fim de igualmente não falirem. Porque se esses espíritos superiores tivessem que ficar aqui, entre nós, durante 30 anos, 50 anos, 80 anos, durante o tempo que vai durar a vida dele aqui na Terra, sem ter uma oportunidade de, algumas horas por dia, retornar para as esferas deles, para se depurarem, se fortalecerem, eles correriam o grande risco de falirem. Por estar em contato com o vício, com aquele contato direto, maciço com o vício. Isso só não ocorre com um Cristo. Com um Cristo. Não falo só de Jesus, não. Abaixo dos Cristos, qualquer um pode vir a falir. É lógico que os espíritos superiores correrão menos risco, mas não estão totalmente blindados, porque eles ainda não são espíritos puros. Entenderam? Então, essa oportunidade de toda noite ir até em casa, né, que é de onde ele veio, se reforçar com as energias superiores, já fortalece a eles. Então, é isso que está aqui. Quis Deus, vontade de Deus, que, tendo de estar em contato com o vício, já que ele vai encarnar aqui, ele vai entrar em contato com o vício, pudessem eles, esses espíritos de escola, retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir
os outros. Olha isso aqui. Quando se propõe a instruir os outros. Então, esses espíritos, se não tivessem essa oportunidade, poderiam falir no tocante a instruir os outros. Isso aqui é muito importante, gente. Repare que ele fala aqui. A fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. Céu aqui significando esferas superiores de onde eles são originários. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, que é a oportunidade de voltar para casa. A libertação final, que os restituirá, olha aqui, ó, que os restituirá, que os devolverá ao meio que lhes é próprio. Então, esses espíritos, por algum motivo, terão, ou porque eles pediram como missão, e o espírito superior não precisa mais reencarnar para resgate, e sim, como missionário, já estudamos isso, né? Na escala espírita, ele escolhe a prova. Não, eu... E os outros espíritos aprovam, porque ele tem condição para isso. Ou então, um espírito, no nível mais superior, pede a ele: meu irmão, gostaria que você aceitasse essa missão para realizar esse trabalho. E ele, de bom gosto, aceita. Mas, como ele ainda não está no ápice da pirâmide, ele também tem que orar e vigiar. Ele também tem que orar e vigiar. Porque vejam como a questão do vício, como o vício tem o seu poder. O espírito superior, ele, como está dizendo aqui, se ficar num contato direto com o vício, sem ter alguns intervalos para tomar aquele banho de frescura, de frescor, de alegria, de bem-estar, corre o risco de se deixar tombar pelo vício. Por quê? Porque ele ainda traz dentro dele, lá no seu inconsciente, resquícios do passado. Aquele passado que nós estamos vivendo agora, esses momentos, ele ainda não se depurou totalmente. Então, ainda tem uma poeirinha nele. E o contato permanente com o vício pode fazer com que essa poeirinha vire uma tempestade de areia. Percebeu? Por isso que Jesus diz: orai e vigiai para não cair de tentação. Isso, essa palavra de Jesus, não é só para nós espíritos imperfeitos, não. Entendeu? Não é só para nós, porque a gente acha, né, que é só para os espíritos de terceira ordem. Não, é também para os de segunda ordem, os bons espíritos. Tá? É para os de segunda ordem, os bons espíritos. E nos bons espíritos estão quem? Estão os espíritos benévolos, estão os espíritos sábios, estão os espíritos de sabedoria, estão os espíritos superiores, que é o que está tratando essa questão que a gente está estudando. Só os puros, que não são da segunda ordem, são da primeira, é que não correm o risco.
Mas terceira e segunda, lógico que, como nós falamos, os superiores correm muito menos risco que os sábios, né? Porque é a ordem. Entre os superiores tem os do terceiro degrau, tem os de segundo e tem os de primeiro. Então, o cara que está no primeiro degrau da classe dos espíritos superiores tem menos chance de cair do que o que está na terceira, do terceiro degrau da classe dos superiores. Mas orar e vigiar é para todos, para todos. Aí ele vai dizer aqui, então, o que está nesse quarto parágrafo aqui é muito importante. Porque tem pessoas que acham, tem até uma, depois eu vou ver se eu acho, um ensinamento na Revista Espírita, falando sobre isso, sobre a questão dos espíritos puros, dos espíritos superiores. O Haroldo Dutra Dias já até trouxe isso várias vezes, falando sobre isso, né? E tem gente que condena essa fala na Revista Espírita, porque dizem assim, que ele fala, Kardec, na Revista Espírita, ele traz a mensagem de um espírito falando sobre isso aqui, que está no quarto parágrafo. Olha só quando eu digo que, às vezes, as pessoas não estudam. Há um tempo atrás, eu li uma passagem, vi uma palestra de um palestrante até conceituado, ele criticando essa publicação na Revista Espírita. Quando Kardec apresenta essa escala espírita e fala dessa possibilidade. E ele diz assim, a pessoa que fez a crítica, que absurdo. Aí ele faz uma crítica, está fazendo uma crítica ao Haroldo e outros que apoiam, concordam com aquela publicação da Revista Espírita. É um absurdo as pessoas aceitarem uma ideia que vem de um espírito, que a publicação falando disso, dessa possibilidade de queda dos espíritos superiores, foi um artigo assinado por um espírito desencarnado. Não me lembro se foi São Luís, eu acho que foi São Luís. E essa pessoa faz essa crítica. Ela diz que é um absurdo aceitarmos essa possibilidade de queda de um espírito superior por um artigo que foi assinado por um espírito só. E que eles não encontram na Revista Espírita outros espíritos concordando com aquilo. Apenas um espírito mandou aquela mensagem e assinou. Aí a pessoa diz que não aceita isso, porque teria que ter a concordância de outros espíritos. Faltou a essa pessoa estudar o quarto parágrafo da questão 402 de O Livro dos Espíritos. Faltou isso. Ela não estudou isso. Ela não estudou esse quarto parágrafo. Porque aqui no quarto parágrafo, Kardec, os espíritos, né, deixam bem claro para Kardec, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores sentem, quer dizer, concordam, sem grande repugnância. Ele ainda botou em lá de verbo, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. E ele disse encarnar. Ele não disse reencarnar. Então, ele está falando que espíritos que estão vindo são superiores e que é a primeira vez que eles vêm da Terra. Eles estão encarnando, que nem Jesus. É a primeira vez. Porque se fosse 2, 3 vezes que eles que teriam vindo, seria reencarnar. Em encarnar aqui na Terra. Tá? Entre vós. E tendo esses espíritos, tendo de estar em contato com o vício, que é o que predomina no planeta de provas e expiações, pudessem esses espíritos de escola ir todas as noites, durante algumas horas. Reparem que a gente não sonha uma vez por semana. É todo dia.
É que às vezes a gente não lembra, mas é todo dia. Então, quis Deus que, tendo esses espíritos estar em contato com o vício durante, às vezes, 15, 18 horas por dia, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem. A fim de igualmente não falirem, igual a quem? A nós. Por isso ele fala, ele coloca, a fim de igualmente a nós não falirem, quando ele se propõe a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio. E eu adorei quando ele usou a palavra recreio. E às vezes você está na faculdade e tem aquelas duas aulas de português, 2 aulas que às vezes pesada, né? Aí o professor diz assim, vamos fazer um intervalo para desanuviar? Aí você diz, ai, graças a Deus, vou dar um pulinho lá na cantina, né? Vou tomar um refrigerante, vou engolir meu lanche, vou dar uma relaxada. O recreio. A criança, né? Tá dada a aula, daqui a pouco você olha e vê que a criança, aí toca o sinal, recreio, a criança, não, papai, recreio, né? Daquela aliviada. Então ele diz, é o recreio depois do trabalho. Enquanto esperam o quê? A morte, para voltar para casa. A grande libertação, que os levará de volta para de onde eles vieram. Então, a pessoa que fez aquela crítica, falando sobre... porque vamos ler o 4º parágrafo da questão 402 dos Espíritos. Criticou o espírito, acho que é São Luís, dizendo que é um absurdo nós aceitarmos essa ideia quando o artigo é assinado apenas por um espírito. Faltou ler o Livro dos Espíritos. Faltou ler. Por isso que a gente fala, né? Faltou ler esse parágrafo. Porque, para eles, espíritos superiores não correm risco de falir. Não corre. Pode ser que ele não corra o risco de falir se ele ficar o tempo todo na erraticidade. Pode ser. Estando o tempo todo na erraticidade, ele não corre o risco de falir. Mas quando ele vem para cá, em missão, e vai entrar em contato com o vício que ainda é predominante no planeta de provas e expiações, ele corre o risco, ele pode vir a falir. Ficando lá no plano espiritual, tudo bem. Mas quando ele entra em contato direto, ao vivo, a cores, várias horas por dia, com o vício, ele corre risco. Por isso Deus colocou o quê? A oportunidade do sono, para que ele corra menos risco de falir. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, ele aqui, vamos agora para o último parágrafo. Último não, penúltimo. Ele diz aqui, o sono, olha a importância dessa pergunta. Essa pergunta tem 6 parágrafos e uma nota de Kardec com 2 parágrafos. Uma nota grandinha de Kardec com 2 parágrafos. Veja só. 6 parágrafos grandes e mais 2 parágrafos de tamanho razoável de nota de Kardec. Olha a importância dessa. Inclusive, essa resposta você vai encontrar na Revista Espírita. Publicação de dezembro de 1858. Acho que é esse artigo que eu já falei, que eu falei para vocês. Porque ela está lá na Revista Espírita. Qual ano, Rose? Qual ano? Dezembro de 1858. Ela está na Revista Espírita. Ela foi colocada na Revista Espírita e foi colocada aqui no Livro dos Espíritos. Para a gente ver a importância disso aqui. Então, ele vai aqui. O sonho, 5º parágrafo,
é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer isso dizer? Aí ele pergunta, o que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que viste. Ou de tudo que havias visto enquanto dormia. Então, quando ele diz aqui, notai, porém, que nem sempre sonhais, esse nem sempre sonhais, a pessoa vai dizer, quer dizer que tem dia que eu durmo num sonho? Não! Ele disse assim, que nem sempre sonhais. Aí ele dá uma explicadinha. Que quer isso dizer? Então, quando ele diz isso, que nem sempre sonhais, ele não está dizendo que você não sonhe. Ele não está dizendo isso. Quer dizer, ele escreveu isso, mas não significa isso, tá? Quando ele diz, notai, porém, que nem sempre sonhais. Mas ele não está querendo dizer com isso que você não sonha. Ele quer dizer com isso que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que havias visto, enquanto dormis. Por isso é que parece que eu não sonhei. Por isso que eu penso assim, eu não sonhei, eu não lembrei de nada. Às vezes a gente não lembra de nada, ou lembra apenas de uma parte, né? É que, olha só, é que não tendes ainda, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. A Ivone já disse para a gente isso. E nós, no nível de que nós estamos, ainda não estamos no domínio de todas as nossas faculdades. E algumas delas vão se desenvolver à medida que a gente for evoluindo. Nós ainda não temos o domínio de todo o nosso cérebro, não é assim? Então, à medida que a gente vai evoluindo, essas faculdades vão despertando. Porque senão era o perigo, né? O sujeito com uma faculdade extraordinária aí, sem saber como usar. E já aconteceu de pessoas, né, terem uma faculdade de fazer besteira. Quer dizer que muitas vezes apenas vos fica lembrança da perturbação. E o vosso espírito experimenta a sua partida, ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertes. Então, ele diz que muitas vezes, quando se desperta, apenas nos fica a lembrança da perturbação que nós sentimos quando saímos do corpo, quando desdobramos. Então, muitas vezes, quando a gente desdobra, a gente fica no meio de uma certa perturbação. Acontece, às vezes, com desencarnado, não foi isso que nós estudamos? Desencarnou, o sujeito fica numa espécie de perturbação durante o tempo. E, às vezes, quando a gente desdobra no sono, a gente também fica meio perturbadinho, vamos dizer assim. Né? Ou no seu regresso, quando você regressa do sonho. Quando você regressa, às vezes, você fica do estado de perturbação. Por quê? Perturbação essa que ele diz aqui, ó, acrescida, aumentada, da que resulta do que você andou fazendo durante o sono. Entendeu? Então, aqui, ó, do que fizeste ou do que vos preocupa quando despertos. Então, quando o sujeito volta, dependendo de onde ele esteve, ele traz com ele uma certa perturbação, que vai ser acrescida com as preocupações do dia a dia. Então, se a pessoa, durante o sono, foi estar num ambiente muito difícil, ele vai trazer registros desse meio que ele está. Ele pode não lembrar dos detalhes, mas vai trazer aquele, sabe, aquela coisa ruim
que vai ficar com ele. E aí ele vai voltar para abraçar as dificuldades que ele tem do dia a dia. Então, elas vão ser somadas. A perturbação que ele trouxe com as dificuldades do dia a dia. Aí fica lindo, né? Uma maravilha, né? O pessoal desperta e diz assim, eu não estou com vontade nem de sair da cama. Porque já está sentindo pesado, né? Aí ele fala aqui, a não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Eu tinha uma amiga, né? Já desencarnou essa amiga nossa. Ela, uma vez, chegou para o Bira assim, Bira, meu Deus do céu, isso tem muitos anos. Essa noite eu tive um sonho horrível. Aí ela contou o sonho para a gente. Ela, Jesus, eu fico até vermelha de falar. O sonho tinha sido cabeludo, né? Ela contou para a gente. Fico até vermelha de contar. O que será isso, Bira? A Bira olhou para ela e disse assim, aonde você acha que você foi durante o sono? Ah, mas eu não sou assim. Eu não vou nesse lugar. Ele disse, você não vai hoje. Mas ia com certeza no passado. No passado, né? Então ela ficou chateada com aquele sonho que ela teve, né? Aí ela diz aqui, quanto, assim, a não ser assim como explicareis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm. Porque às vezes o sujeito é humilde, né? Para ter um sonho absurdo. A humildade vem agora, né? Mas antes tinha alguma coisa. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Aí deu cada obsessão. O mau espírito está observando que você está tendo um sonho perturbado. O que ele vai fazer? Potencializar aquilo para te deixar mais perturbado. Último parágrafo. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, Joana d'Arc, né? Que tinha aqueles sonhos dos amigos espirituais, que eram os discípulos de Jesus, que a incentivavam, né? Ao de Jacó, ao dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. Olha ele falando aí, ó, dos adivinhos indianos. Olha aí a Ivone Pereira falando das falanges dos indianos, a qual ela fazia parte. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, quase que se desligando, né? Recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, nos de que vos lembrais, do contrário, cairíeis em contradições e erros funestos à vossa fé. Tá? Então, isso aqui, dentro em pouco vereis vulgarização outra espécie de sonhos. Conforme a gente for evoluindo, a gente também vai ter sonhos, como de Joana d'Arc, como de Jacó, como dos profetas, né? Porque se a gente vai evoluindo, os nossos sonhos também vão evoluindo. Não é verdade? Então, conforme a gente vai crescendo, os nossos sonhos também vão melhorando de qualidade, podemos dizer assim. Aí Kardec vai dizer assim na nota, os sonhos, ele faz um resumão de tudo isso, são o efeito da emancipação da alma, do desdobramento, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Então, espíritos, né, como Chico e outros espíritos, eles tinham condições desse desdobramento de viajar imensas distâncias, tá? De acordo com o grau evolutivo dos espíritos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da
precedente, quer dizer, da passada existência, ou, né, ou desculpe, acontecimentos da precedente existência, tá? Existências mais próximas da atual, ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parece ter. É porque, às vezes, você tem um sonho relacionado com alguma coisa que você está vivenciando agora, mas misturado com algo que aconteceu com você no passado. Talvez não sonho misturado, né? Uma coisa que aconteceu ontem com pessoas ou fatos de vidas passadas. Aí você não entende. Porque você lembra, poxa, isso aconteceu ontem. Mas não tinha essas pessoas que estavam lá, que apareceram no sonho. É porque você mistura coisas da vida atual com coisas da vida passada, né? Por isso ele diz, parece que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos, quer dizer, a dificuldade para a gente entender, ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. Lembra da Ivone, da Regina? Que ela contava fatos para o Hermínio, né? E ela, às vezes, não tinha uma sequência. Por exemplo, aquela lembrança dela da morte das crianças. Ela lembrava que a irmã chegou na casa dela com a família e que um dia a irmã teve que fazer não sei aonde, deixou as meninas aos cuidados dela. E ela planejou uma vingança terrível. Pegou as meninas, saiu com as meninas, e aí a lembrança dela tem um corte. Quando a lembrança volta, ela está retornando sozinha do local para onde ela veio, mas fica na memória dela alguma coisa que ela não sabe explicar bem. Então, é uma lacuna que a espiritualidade não deixou ela lembrar, por misericórdia divina, que foi o ato do assassinato. Eles fizeram ela entender que ela praticou um ato horroroso. Mas como ela já vinha num merecimento, num trabalho muito grande de recuperação, de autorrecuperação, eles não deixaram que ela se visse matando as crianças. Porque seria um trauma, talvez, tão violento que ela não conseguisse recuperar e dar continuidade à tarefa dela. Olha que bênção! Vamos imaginar, de repente, um espírito que no passado longo, ou no passado atual, vamos imaginar a Segunda Guerra Mundial, tenha cometido crimes atrozes, que aconteceram muito durante a Segunda Guerra Mundial. Crimes atrozes, atrozes. Mas esse espírito arrependido começou a correr atrás do prejuízo. Trabalhar. Pode ser que dos sonhos dele, Deus vendo o esforço que ele está fazendo para se melhorar, quando ele tem esses sonhos aí, bem tumultuados, hajam lacunas. Ele se veja até lá do campo de concentração, fazendo o trabalho dele, mas, de repente, o sonho seja entrecortado. E muita gente, muito entrecorte. Porque para ele não entrar em contato com aquilo. Porque se ele entrar em contato com aquela lembrança ao vivo e a cores, isso provoca nele um choque tão grande, um trauma tão grande, que o impeça de continuar o seu trabalho de recuperação. Mais tarde, quando ele já estiver verdadeiramente fortalecido, ele poderá ver, porque aí já não vai afetar tanto. Agora, talvez fique apenas, ele tenha uma coisa dentro dele que diga para ele assim, você não é uma flor de lótus.
Ele tem essa noção de que alguma coisa ele fez, mas ele, ao exemplo da Regina, não lembre daquelas cenas. Misericórdia divina. Poxa, o Espírito está trabalhando para se esforçar, né? Para que vai? Toma! Você fez isso sim! É igual aquela pessoa que entra, às vezes, acontece um trauma e ela perde a memória. Tem um filme ótimo sobre isso. Ótimo. É um filme até com aquele Michael Rourke. É antigo, muito antigo. É um cara que tinha cometido várias barbaridades, várias barbaridades. Ele sofre um acidente, fica desmemoriado, totalmente desmemoriado. Muda completamente a vida dele. Se torna detetive particular, ajuda um monte de pessoas. Um dia, um certo cidadão chamado Luiz Ifer o contrata para trabalhar para ele como advogado. Porque esse Luiz Ifer diz para ele o seguinte: eu estou procurando tal cidadão. Dá o nome verdadeiro, porque o nome dele mudou, que ele perdeu a memória. O nome dele era João, ele tinha que ser assim. Mas agora ele se chama Antônio, nova identidade. Aí o Luiz Ifer diz para ele: eu estou procurando João. João fez isso, 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 isso. Mas ele percebe que o cara está desmemoriado. Então ele não diz, foi você. Ele diz, eu quero que você procure esse sujeito para mim. Porque eu quero levá-lo comigo, mas eu preciso estar com ele frente a frente, ao vivo e a cores. Ele sabendo o que fez. Entendeu? Como ele não lembrava, para ele não tinha valor. Eu vou levar um cara que não lembra do que fez. Ele vai se sentir injustiçado. E eu não vou dizer para ele o que ele fez. Eu vou deixar que o tempo passe e ele tenha condições de lembrar. Mais ou menos assim, entendeu? Então ele, aquele espírito que aprontou todas, ele pode estar passando por um momento desse, de correr atrás do prejuízo, de procurar se melhorar cada vez mais. E Deus não tem pressa. Deixa. Então, essas lacunas, você não está preparado para ver isso, para se ver fazendo aquilo. Que choque terrível. Você que se acha, você vê certa coisa, eu nunca seria capaz de fazer isso. Olha, gente. A gente diz o quê? A gente vê certas coisas assim e pensa, você repudia aquilo. Você repudia, que coisa horrorosa. Eu repudio isso, que coisa horrível. Eu nunca vou ser capaz de fazer um troço desse. Aí, de repente, alguém chega para você e diz, olha aqui, velhinha, você fazendo. Olha o trauma que você vai receber. Se você se vê degolando 30, 40 crianças recém-nascidas. Olha o choque para você. Quando é que você vai se recuperar desse choque? De te ver pegar a criança pela cabeça e cortar a cabeça, o pescoço dela. Eu nunca me recuperaria. Eu nunca me recuperaria. Então, Deus, não. Ela está correndo atrás do prejuízo. Ela ainda não está preparada para isso. Deixa ela se fortalecer. Deixa ela se fortalecer. É o que ele fala aqui. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas, né? Pelas lacunas, pelo esquecimento, que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso, reunidos depois. Os fragmentos restantes têm uma significação racional, teriam, né? Reunidos depois, se depois eles pegarem só as lacunas e reunir, não vai ter sentido. Só esses pedaços que eles retirarem, se unir, não vai ter sentido. Ele vai ter sentido dentro do contexto, dentro de tudo. Mas isso só quando você... Imagine hoje o Emmanuel lembrando
do que o Públio Lentulus fez. Não vai ser trauma para ele hoje. Hoje não é trauma para ele. Entendeu? Não é trauma, porque ele compreende por que ele fez. Será que hoje Paulo de Tarso, ao lembrar de Saulo, iria ficar desesperado? Ficasse noite sem dormir? Não! Mas Saulo, quando ficou sabendo, lembra quando ele foi levado para a estalagem? Que ele ficou 2 ou 3 noites lá? Imagina, meu Deus, o que eu fui... Onde ele ficaria? Não. Então, é o tempo que vai dar a você condições de ver, saber certas coisas. E Deus não tem pressa. Quem tem pressa é a gente, de jogar na cara do outro o que o outro fez. A gente tem pressa, não tem? É a nossa vingancinha. Mas Deus não. Como disse, Deus quer a morte do pecado, não a morte do pecador. O que adiantaria encher os manicômios de pessoas? Porque muitos desses, muitos de nós, ao se deparar com certas coisas que nós fizemos lá na Inquisição, imagine a gente se lembrar um dia que foi um inquisidor que torturava as pessoas das formas mais bárbaras do mundo. Muitos de nós iríamos direto para o hospício. Faltaria hospício para muita gente. Então, não é isso que Deus quer. Ele quer que a criatura cresça, se fortaleça. Mais tarde ela vai entender que aquilo foi um processo natural, que ela já até resgatou aquilo, que aconteceu porque ainda era um espírito ignorante. Olha o que Jesus falou, Senhor, perdoai que eles não sabem o que fazem. Então a criatura vai entender que agiu assim porque ela não sabia o que estava fazendo, mas hoje ela sabe e já resolveu esses problemas. Então, a dose do remédio tem que ser dada no momento certo. Nada de avançar demais quando a criatura não tem condições para receber. Então, o espetáculo da doutrina é esse. É esse. Não há imediatismo para a cura, porque a gente sabe que a natureza não dá salto e que o melhor remédio para tudo isso é o tempo. É o tempo. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Eu procurei na Revista Espírita, Rose, e não é São Luís que diz, não. Não, é quem? Ele traz vários trechos aqui dessa pergunta, e no final ele diz assim: o espírito, Kardec, né, que ditou essa comunicação, solicitado a declinar o nome, respondeu: para quê? Acreditais que somente os espíritos dos grandes homens vos vêm dizer boas coisas? Não levais em nenhuma consideração aqueles que não conheceis ou que são ignorados na vossa terra? Aí ele termina: ficais sabendo que muitos não tomam o nome senão para vos contentar. Ou seja, ele podia botar São Luís, Bezerra, sei lá. Aí quem tem que era São Luís? Aqui, ó, é um espírito anônimo. Anônimo, mas ele vem trazer essa realidade que até, como você está falando, o espírito que hoje é o espírito puro, lá atrás teve, né? Exatamente os sonhos. Quem vai dizer, vai imaginar que Jesus, quando criado simples e ignorante, como nós, porque Deus criou a todos, isso faz muita gente tremer. Ouvi dizer que Jesus foi criado simples e ignorante. Tem gente que tem uma síncope espírita, achando que Deus criou Jesus de forma diferente. De forma diferente. Então, e Jesus, quando criado simples e ignorante, também não cometeu seus equívocos, não é? Ele foi criado simples, como nós, e ignorante. Isto é, tá? Sem saber. É da lei. Então, né, ele mostra aqui, ele está querendo dizer também que há muitos espíritos do plano espiritual que não têm esses nomes tchan, 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 mas que têm muito conhecimento para nos passar.
né? E que nós não devemos ficar presos aos nomes, e sim à mensagem, ao conteúdo, né? Então, realmente, muito interessante, né, o estudo dessa questão 402, muito esclarecedora. É a Revista Espírita de dezembro de 1858, não é isso? É isso mesmo, dezembro de Dezembro de 1858. 1858. Então, É. vamos procurar depois esse artigo, vamos ler, porque é muito interessante. Tem o título do artigo aí? O título é Dissertações de Além-Túmulo, e tem assim, O Sono. O Viu, sono. relacionado. Dissertações de além-túmulo, o sono, relacionado a essa questão 402, tá? Então, semana que vem, dia 13, a gente vai para a questão 403. 403, dia 13 de novembro, tá? Então, gente, nós vamos dar uma paradinha aqui, daqui a 10, 15 minutinhos nós retornamos para o estudo do livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, tá? Aí eu vou pedir para a nossa irmã Menezes, nosso irmão Menezes, faz a nossa prece aí de agradecimento, meu amigo. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, querida Mãe Maria de Nazaré, a todos os amigos da espiritualidade que tanto nos orienta pela prática de tudo aqueles que eles já passaram e transfere para nós, nos alertando os acertos para a nossa evolução. Agradecemos muito a você, Kardec, que preparou esse livro, esse estudo maravilhoso através da espiritualidade para transferir para a nossa memória todos os conhecimentos da palavra da verdade e da ação e da fé que Jesus deixou. Ficai conosco, Senhor, sempre na tua glória. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós temos o nosso irmão Antônio Mário, que vai fazer a nossa palestra com o tema Ante o Dever, né? Perante o Dever. É do livro Lavadaria Espírita, do capítulo 40. Então, eu gosto muito de ouvir o Antônio Mário falar. Ele é muito simples e muito direto, né? Ele é lá do Centro Espírita Maria. Foi durante muitos anos do Centro Espírita Maria de Nazaré, que não existe mais. Quer dizer, não existe mais aqui na Terra, do plano espiritual continua existindo. Mas hoje ele está no CEFAC, né? Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, lá no Pau da Fome. Então, à noite nós vamos... O Centro Maria de Nazaré fechou, né? Fechou. Depois... Era ali perto do céu. Depois que a nossa irmã Tereza Maria desencarnou, ele agora só existe no plano espiritual, né? Casa Maravilha. Era ali na Rio Grande, no comecinho. Isso, do comecinho da Rio Grande, maravilha. Então, vamos dar uma paradinha aqui.